Fala galera, tudo em cima? Bem-vindos aí novamente ao canal. Bom, aqui o assunto hoje é circunferência, comprimento de circunferência. Porém, antes disso, não tem como a gente deixar de bater um papo sobre esse cara aqui. Bom, esse aqui é conhecido, né? É o famoso π. E esse π, ele é um número irracional, muito conhecido, e geralmente ele é o primeiro número assim, formalmente irracional que a gente conhece mesmo, né? A gente tem contato lá com raiz de 2, raiz de 3 e várias outras raízes, né, que não possuem raízes exatas, né? Não possuem um resultado exato. Mas o π mesmo é aquele primeiro cara que a gente conhece que é apresentado para a gente essa infinidade de casas decimais, né? Aqui nesse retângulo está uma quantidade aí bem exorbitante, né? Só que é infinito, né? É uma quantidade infinita de casas decimais. E falando um pouco sobre esse π, vamos bater um papo sobre a história dele. Bom, olha só. Primeiramente, os egípcios, né? Eu falo primeiramente porque, assim, mediante o que a gente tem na história, né? São os primeiros registros, assim, desses estudos. Eles encontraram um valor de 3,16. Aí, no século 3 a.C., veio Arquimedes e encontrou essa aproximação aqui, ó, 3,142. E olha só, 3,142, ó, ele errou na terceira casa decimal, tá? E já já a gente comenta sobre ele errou, né? Porque não pode ser dito um erro assim. Ptolomeu, ó, 3,1416. Olha aqui, ó, 3,1416. Se você observar bem, 3,14159. Então, esse 9 arredonda esse 15 para 16, né? É assim que funciona. No século V, aí vieram os chineses, ó. 3, 14, 15, 9. 13, 14, 15, 9. Então, os chineses, até a quinta casa decimal, ó, mandaram o 9 aí. Eu falo quinta casa decimal porque nessa época não tinha essa noção que o π, né, seria um número assim irracional. Porque esse número aqui, ó, ele é um número decimal, né? Ele morreu na quinta casa, tá? Bom, depois, veja só, lá já no século XVI, ó, a gente teve esse cara aqui, Ludolf van Celling, é um holandês. Ele encontrou 35 casas decimais para o π. 35 casas decimais. Ou seja, pelo menos essa primeira linha inteira aqui, ó, já estava lá nos cálculos dele, né? E aí, em 1737, Leonhard Euler, ó, ele atribuiu esse símbolozinho que a gente conhece aqui, a essa letra grega, a esse número fantástico, que é, repito, um dos primeiros números formalizados que é apresentado para a gente como sendo o irracional, né? Bom, agora vamos ao lance aqui de erro, né? Porque eu falei, nossa, o Arquimedes errou e tal. Galera, todas essas contas eram feitas na mão. Não existia calculadora. Hoje, ó, se você pega aqui a calculadora, olha lá, ó, já tem até a tecla π para você apertar. Ó. É outra coisa. Então, naquela época não existia isso, né? Não tinha calculadora. Então, essas contas elas eram feitas na mão. E detalhe, não era um papel e borracha e lápis como a gente está acostumado. As coisas eram bem diferentes, bem mais precárias. Então, há sim de se vangloriar o feito do Arquimedes, de achar 3,142, ou mesmo até os egípcios, com 3,16, né? Tá certo que 3,16, dependendo do que você queira fazer, já é uma margem de erro assim, grande, né? Porque o π é 3,14, arredondando aí para a segunda casa decimal. 16, já dá uma margem de erro grande. Já dá uma margem de erro de 0,2, né? 002, ó. 002 em 3,16, né? Tá certo? Em 3,16. Bom, agora vamos lá. Mas o que é esse π, afinal de contas, né? O que significa esse cara aqui? Significa o seguinte, o estudo a respeito dele se deu
na relação existente entre uma circunferência, no caso o seu comprimento, e o seu diâmetro. Então, assim, a gente sabe, né, ou decora lá, que o comprimento de uma circunferência ele é 2πr, né? Sendo r o raio da circunferência, né? O que é o raio? É a distância do centro até qualquer um dos pontos da circunferência em questão. E esse π aqui, a gente comumente arredonda ele como 3,14. Tá? Bom, e o 2 é 2, né? E tem uma outra maneira de escrever isso aqui. Se você colocar 2r vezes π, ou seja, só passei o r para cá, né? O que é o dobro do raio? É o diâmetro, né? Então, a gente pode escrever isso como o diâmetro vezes π, ou pode escrever o π primeiro, né? π vezes o diâmetro. Então, comumente, a gente escreve 2πr. Mas muita gente, quando já tem o diâmetro, já vem aqui e coloca π vezes d, né? Bom, mas da onde vem essa fórmula aqui? Né? Como que isso aqui surgiu? Como que isso virou uma regra para a gente? Bom, vamos pegar aqui então o GeoGebra. GeoGebra, para quem não sabe, é um software de matemática assim, muito bom, principalmente no âmbito geométrico. Então, eu vou construir aqui para vocês verem que não tem, como é que eu vou dizer, enrolação, charlatanismo, né? Nada disso. Vou construir aqui na hora. Então, vamos lá. Eu venho aqui, ó. Olha lá. Eu vou construir um círculo dado o centro e um de seus pontos. Para facilitar, eu vou colocar um desses pontos em cima dos eixos, tá? De um dos eixos aqui, eu vou colocar aqui, ó, no 8. Ó, então, aqui eu monto a circunferência que eu quiser, tá vendo? Ó, a partir dele. Então, é assim que a gente faz. Eu vou montar ela centrada no A. Por quê? Para ficar uma coisa mais bonitinha. Eu poderia montar ela aqui, poderia montar ela aqui. Só que aí eu não teria o valor exato, né, assim, de forma fácil de enxergar. Então, aonde eu vou desenhar essa circunferência é irrelevante. Eu vou desenhá-la aqui por uma questão estética mesmo e prática. Ó, tá certo? Bom, no GeoGebra também, eu posso adicionar pontos dentro de um ente geométrico. Então, por exemplo, eu acabei de colocar um ponto C aqui, ó, dentro da própria circunferência. E note o seguinte, ó, eu posso mexer isso aqui à vontade. Ó, lá, como o ponto C está dentro da circunferência, ele mexe junto, tá vendo? Ó? Então, isso é tranquilo. Por que eu estou fazendo assim? Porque aí eu posso pegar a distância que eu quiser. Bom, aqui no GeoGebra também tem uma coisa muito interessante. Esse C aqui, gente, é o nome da circunferência, tá? Circunferência C. Aqui a gente pode calcular distâncias, perímetros, aqui, ó. Olha lá, distância, comprimento ou perímetro. Então, a gente clica nessa função e eu clico aonde eu quero calcular, ou o perímetro ou a distância. Então, por exemplo, ó, eu clico aqui no B e eu quero fazer a distância dele até o A. Olha lá, distância de B até A, 5. E é fato, né? Porque aqui ó, vai do 0 até o 5, então a distância é 5. Perfeito. Só que eu quero calcular a distância do B até o C. Por quê? É o diâmetro, né? Ó, então vai dar 10, não é? Porque vai de menos 5 a 5. Ah, então aqui não deu 10 porque eu subi um pouquinho a circunferência. Ó, mexi aqui no ponto B. Ó. Só que se eu continuar mexendo, olha lá. Então aqui está no 5 e aqui está no menos 5. E o interessante desse software ó, é que à medida que eu vou mexendo aqui, ele vai recalculando essa nova distância. Olha lá, de menos 4 a 4, ó, deu 8. De menos 5 a 5, deu 10. De menos 6 a 6 vai dar 12, né? Se eu parar certinho aqui em cima, olha lá, parou em cima, tá vendo? Então esse software é muito bom. Vamos deixar ele aqui. E eu consigo também calcular o comprimento da circunferência. Então aqui eu clico no objeto, olha lá, e ele me dá o comprimento da circunferência. Por que eu estou fazendo assim? Porque eu acho mais fácil, né, do que ficar estimando e fazendo medidas com o mouse. Então, aqui é uma coisa mais precisa. Então, o que acontece? Ó, vamos voltar aqui nessa fórmula. Na verdade, eu vou de trás para frente. Né? Nós vamos de trás para frente aqui. Bom, para eu, então, calcular o valor do comprimento de uma circunferência, eu preciso do valor do π. Esse valor ele é fixo. Ou seja, então, esse 2 vezes 3,14 sempre vai rolar. E eu preciso, então, do raio da circunferência.
né? Ou, simplesmente, o que eu posso fazer? Como a gente já viu, né? Eu posso tirar esse 2 daqui e fazer 3,14 vezes o diâmetro da circunferência, né? Porque π vezes d é o comprimento dela. Então, se eu pegar aqui, ó, esse diâmetro aqui, por exemplo, tá 9,88, vamos pegar o diâmetro 10, né? Olha lá, diâmetro 10. Então, vem aqui e põe 10. Então, só vai andar uma casa decimal, né? Ou seja, o comprimento dessa circunferência seria 31,4. Olha quanto que está aqui, ó, 31,42. Ah, mas de onde veio esse 42? Por que 42 e não 4? Porque o π tem mais casas decimais. Então, a maneira como o algoritmo desse software está calculando o comprimento dessa circunferência, possivelmente ele está usando mais do que 2 casas decimais. Ele está arredondando talvez a terceira para a segunda, tá? Mas onde eu quero chegar? Quero chegar nisso aqui, ó. Significa, então, que se eu, pegar o comprimento dessa circunferência, aí esse 2R aqui, ó, eu vou passar dividindo aqui esse C. Ou seja, quer dizer que C, que é o comprimento, dividido por 2R, que é o diâmetro, olha o resultado, ó, π. Ah, então se eu pegar o comprimento de uma circunferência e dividir pelo seu diâmetro, eu vou encontrar π. Né? Sim, exatamente. Ó, vamos lá. Então, o comprimento, que é 31,42, dividido por 10, ó, 3,14 e 2, porque arredondou, né? Bom, vamos então mexer com essa circunferência aqui, ó. Vamos pegar assim, olha lá. Então, vamos pegar agora 22,75 e vamos dividir por 7,24. Olha lá quanto que deu, ó. 3,14, 22 e 6. 3,14, 22 e 6. Olha quanto que é o π. 3,14, 15,92. Né? É uma aproximação muito boa. Ó, aqui do lado direito está o valor que eu encontrei e aqui está o real valor do π. Olha lá. Na terceira casa decimal a diferença. Tudo por questão de arredondamento, né? Vamos pegar agora aqui, ó, uma desse tamanho. Então, vamos fazer uma outra. Ó. Comprimento é 39,46. E vamos dividir por 12, que é o diâmetro, 0,56. Olha lá quanto que deu. 3,1417. E a gente sabe que o π é 3,1415. Ah, mas por que está dando essa diferença na terceira e quarta casa decimais? Porque aqui, ó, o comprimento da circunferência ele já está um número arredondado. E o comprimento desse diâmetro aqui também já está um número arredondado. Então, um arredondamento dividido por outro arredondamento, você vai encontrar um valor não tão preciso como aquele que a gente conhece. Que no caso é esse aqui, ó. Mas veja que esse 3,14 ele está se mantendo em todas as contas que a gente faz. Ó, vamos pegar aqui agora esse aqui. Então, se eu pegar comprimento de 30,03 e dividir por 9,56, olha lá, 3,14 já se manteve. Ó. Mais um, vamos esticar isso aqui bem mesmo. Eu vou dar um zoom out, né? Olha lá. Então, o comprimento ficou grandão. 56,99 dividido por 18,14. Olha lá, 3,14. Tá vendo? Então, o que acontece? Essa medida aqui, 56,99, pode estar em milímetros, centímetros, decímetros, quilômetros. Não interessa, porque se essa estiver em quilômetros, essa daqui também vai estar em quilômetros. Se eu fizer a divisão entre esses dois, a razão sempre vai ser π. Então, daí surgiu o π. É a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro, ou o dobro do raio. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da história do π e compreendido que, independente de qual seja a unidade, tá, trabalhada aqui em questão, o resultado vai ser 3,14. Até porque o π não tem unidade. O π é uma constante, 3,14. Então, fazendo-se a conta com quilômetros, com hectômetros, com metros, o resultado sempre vai ser o mesmo. Beleza?
Então é isso aí, um abraço e até a próxima.